eu recebi um médico no meu gabinete denunciando que havia outro médico que remontava o horário dele. Então ele tinha um vínculo num determinado lugar, por exemplo, das 8 ao meio-dia, e em outro lugar das 10 às 2. Então por dia ele remontava 2 horas. O que existia é que gestores contratavam médicos não para cumprirem carga horária, mas sim para cumprirem produtividade. Só que isso era pactuado verbalmente e não contratualizado. Se você tinha 2 vínculos com os horários sobrepostos, essas 2 horas, essa hora por dia ou por semana, ela não foi trabalhada e ela tem que ser devolvida. O que foi feito na época pelo Ministério Público? Existindo conflito de horários, pegou-se o valor do menor salário e pediu então àquela pessoa que fosse devolvido esse dinheiro, já que o que estava contratualizado era aquele horário de trabalho e não a produção como havia sido pactuado verbalmente. A partir do momento que eles começaram a conversar com a gente, eles entenderam que o que a gente estava querendo, mais do que receber o dinheiro e mais do que dar fim nos inquéritos, era adequar a questão do horário para que a comunidade tivesse a certeza de que se o médico é contratado por 4 horas, ele vai estar às 4 horas lá no serviço. E o Ministério Público, ele tem que cumprir aquilo que está na lei, aquilo que está na nossa Constituição. Então, aquele que efetivamente realizou o seu trabalho e recebeu por isso daí, teve que devolver aos cofres públicos uma coisa que ele realmente trabalhou, mereceu por aquilo, mas que não estava contratualizado daquela maneira. Eles entenderam isso e aí se iniciou também uma negociação com a associação deles, presidida pelo Marco Túlio, de que se havia possibilidade de se parcelar a devolução e se conceder aí, vamos chamar assim, um desconto que já teria sido pago do imposto de renda. Teve 1 ou 2 médicos que não aceitaram essa abordagem. E o que nós fizemos? Nós tivemos que demandar judicialmente. E a demanda de um especificamente, ela para ele vai sair muito mais cara do que se ele tivesse acertado num passado mais recente, sem o desgaste do processo. Após essa situação, a grande maioria dos médicos que tinham mais de um vínculo empregatício, eles pediram demissão por causa do conflito de horários. Uma outra coisa que vem sendo colocada é a biometria, na grande maioria dos postos de saúde, É claro que a gente não tem certeza se hoje não mais existe isso, porque a gente teria que averiguar de novo, checar isso de novo. Mas na época, serviu bem para que a cidade toda, todos os médicos, se adequassem aos horários e entendessem. E também passassem a exigir do gestor que se houvesse uma pactuação informal, para que isso não ocorresse novamente, para que fosse colocado no papel, olha, você não tem que atender 4 horas, você tem que atender 16 pacientes. Porque o gestor, numa situação cômoda, acaba transferindo essa responsabilidade para os médicos, como se eles não tivessem responsabilidade em fiscalizar o horário dos médicos. Então o que a gente vê é que a sociedade não pode ficar mais nesse contrato de quebra-galho, ou seja, não, eu te pago um tanto, você vai lá, faz isso e vai embora, mas no contrato ser uma coisa diversa, porque quem paga é aquele que efetivou o trabalho e é o único lugar que o Ministério Público pode ir para recuperar isso daí, mas de uma maneira, no meu modo de ver, injusta, porque o trabalho foi efetivado da maneira que foi pactuado, só que verbalmente. Isso foi replicado, está sendo replicado para as outras promotorias do Estado. Então tem vários colegas que estão oficiando, que estão instaurando inquérito ou procedimento preparatório de inquérito civil para apurar isso daí.